Bons momentos por terras de Penafiel. E hoje temos já em estúdio o nosso comentador, Paulo Araújo Correia, e excepcionalmente está também na nossa companhia Paulo Lopes, diretor de Novo Canal, para uma abordagem ao primeiro tema, que é a evolução da invasão da Ucrânia. Muito boa noite aos dois. Paulo, começamos por si. Eu sei que tens seguido atentamente todo o desenrolar dos acontecimentos, diariamente. Que interpretação é que fazes destes últimos dias passados, que já estão 13 dias de guerra? Antes de mais, boa noite. Boa noite a todos os espectadores, boa noite a ti, um feliz dia da mulher e a todas as mulheres. A guerra não é um jogo de futebol, portanto, não há especialistas em guerra, nem há comentadores em guerra, porque uma guerra é uma guerra. Realço só aqui um fator, por exemplo, ainda hoje a ONU disse e deu ordens para que todos os seus funcionários e as pessoas que pertencem à ONU, para não chamar guerra, mas sim conflito, e para não chamar invasão, mas sim portanto, conflito é a guerra e não invasão, mas sim uma hostilidade. Uhum. O que é que eu acho? Aliás, acho que já é uma palavra que está muito em voga, não é? Porque agora também há uma série de mas países tem a ver, Emília, porque eles querem ser neutros, portanto. E é exatamente aí que eu quero começar, porque eu custa-me acreditar, Emília, no século XXI, que se todos quisessem resolver isto, que todos os líderes mundiais apelassem ao Putin e também ao Presidente da Ucrânia para se sentarem numa mesa e conversarem, porque isto já começa... Paulo, mas tem-se realizado reuniões... Não tem-se realizado. Negociação já. Sim, mas não há... Diz-me então quem é o mediador a nível internacional. Estamos a falar que é a pessoa da Bielorrússia. Não, isso não é assim. Eu acho que a ONU devia... ONU, e não é a ONU, todos os países, todos os presentes, deviam se sentar, de exigir neste momento a importância é de parar a guerra. E neste momento, para parar, era sentar-se todos numa mesa e conversarem. Tu achas que as negociações não têm sido levadas a sério? Não. Nem pela Rússia, não, de maneira alguma. Aliás, a Rússia ignora completamente o presidente da Ucrânia. A Rússia, quando tem que falar, fala nos americanos. Não fala no presidente. Não fala no presidente da Ucrânia. Isto tem que se pensar. Nós todos sabemos, ou melhor, temos uma ideia, não é? Que é mesmo assim. Como é que é o presidente da Rússia? O Putin. Uhum. Dele já sabemos. Mas começa-me a preocupar também o desespero do presidente da Ucrânia, que está. E as mensagens que ele tem passado para fora. Quando ele diz que a partir de hoje a culpa é vossa também por todas as mortes que existem neste país. Por não terem feito nada, não é? Pela isso inatividade do mundo, digamos. Ele dirigia-se à NATO. Sim, mas já mesmo, isso preocupa-me porque é um homem desesperado, nota-se, tem que parar. Tem que parar. Tem que haver aqui isto tem que parar, não há outra hipótese. E no momento que eu vejo para parar, é realmente a comunidade internacional, todos os líderes, chamar a atenção a esses dois e dizer, meus amigos, vamos sentar todos numa mesa, nomeadamente a China que tem excelentes relações com a Rússia e todos os outros com o presidente da Ucrânia, tentar convencer. Neste momento, o foco devia ser esse, convencer para irem para uma mesa de negociações. Eu não vejo isso. Eu não vejo muitas sanções à Rússia, vejo muita hostilidade, vejo muita picaria, vejo a utilização das redes sociais para apelar aos sentimentos, vejo também a Rússia com esta história dos corredores, que para mim isto é que eles já começam a perceber que o povo russo, né, são 12.300 presos e que precisam realmente fazer aqui algo para perceber para o povo russo estar do lado do Putin, para não os perder. Portanto, mas não vejo ninguém realmente a pegar e a insistir para se sentarem e, pelo menos, um cessar-fogo, porque nós temos crianças a morrer. Nós temos pessoas, idosos, que são acamados e nós vemos as imagens na televisão. Uhum. Isso é que deve contar. Desses corredores humanitários, que sim, afinal não funcionam, não é? As pessoas claro nem sequer podem sair de lá. Claro que não. Portanto, neste momento, não há a Ucrânia nem a Rússia. É todos nós liderarmos e que todos os líderes a nível mundial consigam convencer esses dois senhores a sentarem-se numa mesa e dizer assim, isto tem que acabar. Estas mortes não fazem sentido. Porque há uma coisa que eu vou dizer, Emília. Isto é história. Isto está a ficar altamente perigoso. Não é? Mas mesmo que isto passe, daqui a 10 anos, eu não sei o que é que o presidente da Ucrânia vai olhar para trás
e ver quantos mortos morreram, se valeu a pena isto tudo. É isso que eu pergunto. Portanto, está na hora de parar. Achas que a China e Israel seriam boas opções para mediar? A China, sim. A China, sim. A China, ainda ontem, o Ministro dos Negócios Estrangeiros disse que a parceria com a Rússia está à pedra. Portanto, eles têm umas boas relações. Agora, a China também quer ser reconhecida. Portanto, nesta altura, todos são importantes, todos somos muito bons, então vamos para a mesa. Vamos. Isso é que era um sinal de paz no mundo. É todos convencer estes dois senhores que estão com hostilidades, estão com guerra, seja o que for, seja o que chamem, mas o que interessa aqui é parar a carnificina que existe neste momento no país. Pessoas a morrer. Não há nada mais importante na humanidade que a vida. Claro, que a vida humana. Paulo, também concorda com esta interpretação do Paulo? Bom, antes de mais, boa noite a todos. Obrigado à Nova, o convite para estar aqui hoje. Felicitar todas as mulheres. É verdade que nós devemos celebrar o Dia da Mulher todos os dias, mas neste dia, que é mesmo simbólico e definido como o Dia da Mulher, acho que devemos fazer um reforço acrescido da celebração das mulheres e deste dia tão particular. Bom, eu começaria por dizer que compreendo a posição da ONU, mas não subscrevo minimamente que devamos chamar de mero conflito aquilo que se está a passar na Ucrânia. É mesmo uma guerra, é mesmo uma invasão, é por definição o conceito de invasão, um país que entra por outro dentro com recurso à violência, não é? Que é absolutamente indiscutível, porque se trata-se efetivamente de uma guerra. E também tenho a certeza de uma coisa, eu não coloco o presidente da Ucrânia e o Putin no mesmo patamar, porque há uma coisa que é certa, é que se a Rússia parar o conflito neste momento, a guerra acaba. Se o presidente da Ucrânia, no fundo, desistir de lutar, a população desistir de lutar, acaba não a guerra, mas acaba a Ucrânia. E isso é uma questão completamente diferente. E depois há outra que... Paulo, a pergunta que se faz é se vale a pena tantas mortes. Não, eu já vou lá. Outra questão que se faz é, não vejo nenhum soldado ucraniano a cruzar a fronteira da Rússia, vejo soldados ucranianos a defenderem a sua terra e a sua pátria. A pergunta que eu coloco é, estamos todos de acordo que a melhor solução será certamente uma solução pacífica. Eu diria que é a solução mais desejável, a guerra nem deveria ter começado. Estamos todos de acordo quanto a isso. Agora, eu não vejo a grande abertura da Rússia para chegar a esse entendimento pacífico. As exigências têm sido mais ou menos públicas, que têm sido transmitidas pela comunicação social, nós não sabemos, mas o que resulta parece mais ou menos pacífico. Se a Rússia não der um passo atrás, a Ucrânia certamente também não o fará, não é? Não, mas a questão, o passo atrás da Ucrânia, que é exigido pela Rússia neste momento, é absolutamente inaceitável, porque no fundo é deixar de existir a Ucrânia, é a capitulação do governo, a capitulação do governo ucraniano, a perda da soberania, nomeadamente a existência das Forças Armadas, não é sequer, nós estamos sequer a falar daquelas primeiras questões que pareciam suscitar a invasão da Ucrânia, que era nomeadamente a possibilidade da Ucrânia aderir à NATO. Se tivesse isso em cima da mesa, se fosse isso que o presidente Putin efetivamente estivesse a levar para as mesas de negociação... Mas uma das questões era essa precisamente, que era a Ucrânia não pretender nunca pertencer à NATO. Inicialmente pareceria ser essa a grande intenção, mas a verdade, é como eu digo, eu não estou nas mesas de negociação, só conseguimos avaliar por aquilo que é público e por aquilo que vem dos relatos da imprensa. É que a exigência neste momento da Rússia é efetivamente a substituição do governo, a implementação de um governo favorável à Rússia e eles próprios dizem. No fundo o que acontece na Bielorrússia. No fundo o que acontece na Bielorrússia, com a acréscimo, que a Bielorrússia apesar de tudo mantém um exército, ainda possa dizer que é controlado pela Rússia, mas na Ucrânia eles pedem mesmo a desmilitarização da Ucrânia, que é um conceito de soberania, uma condição da própria soberania. No fundo, o que pedem à Ucrânia neste momento é que deixe de existir enquanto nação, o que me parece absolutamente insustentável. E depois dizer também que, enfim, eu acho que nenhum dos analistas internacionais, especialistas em conflitos, em questões geoestratégicas, estavam à espera de uma escalada de violência desta natureza. Todos os indicadores apontavam que haver uma invasão, e mesmo uma invasão era pouco provável, mas que haver uma invasão que se cingiria ali às zonas de fronteira, como aconteceu com a anexação da Crimeia em 2014, mas a verdade é que estamos a falar de tentativa sucessiva de conquista da capital, de Kiev,
pelas forças russas, estamos a falar de bombardeamentos crescentes de alvos civis, de escolas, de hospitais, de infantários. As imagens de que nos têm chegado são absolutamente chocantes. A minha geração não tem certamente memória, sem ser através dos livros da história, de imagens também idênticas. Nunca houve uma cobertura tão grande de uma guerra, certo. Minuto a minuto. Mas no meu espaço de vida, eu diria nas gerações que têm agora até aos seus 40 anos, não há nenhuma geração com memória viva, física, de presenciar uma guerra na Europa com este nível de escala, de vítimas, violência. Agora, mesmo do ponto de vista do lado russo, em termos de baixas, mais uma vez, nós temos sempre que nos basear naqueles números que vão sendo avançados pela própria Rússia, pela Ucrânia, pelas organizações internacionais, mas dão conta de números de baixas nas Forças Armadas Russas superior aos 10 mil soldados. Estamos a falar de mais baixas do que os Estados Unidos tiveram ao longo de 20 anos no Afeganistão, ou que tiveram, por exemplo, no Iraque ao longo de anos. Estamos a falar de um conflito, como dizia bem, que vai no 13º dia. Não digamos que são 10 mil, mas que seja metade, 5 mil soldados. Que seja mil. Que sejam mil. Há muito informação e contra-informação. Exatamente, seja mil. Mas quer dizer, algumas que estão a haver baixas de uma forma muito acentuada. E que a Rússia certamente não estaria à espera disso. Exatamente, que isto é tudo visível. Nós temos, enfim, vários vídeos já foram verificados. Estou a falar daqueles que às vezes circulam sem qualquer tipo de verificação, mas de helicópteros, de aviões a serem abatidos, de tanques a serem abatidos. Enfim, que estão a haver baixas também nas Forças Armadas Russas, eu não tenho qualquer dúvida disso. E a minha grande expectativa para que isto seja resolvido, infelizmente eu não acredito que era o desejável, que estas negociações viessem a ser frutíferas, eu acho que não. Agora, eu acho que só pode ser resolvido de duas formas. Ou se cria uma solução que permita ao Putin vender, entre aspas, ao povo russo como uma vitória para ele. E eu acho que neste momento... Isto dos corredores humanitários tem um bocadinho esse objetivo, não é? Que é fazer com que, já que os corredores, ao fim e ao cabo, vão dar à Bielorrússia ou à Rússia, não é? As pessoas, utilizando esses corredores, teriam de dirigir-se para essas zonas. Não é para... enviar mesmo essa mensagem ao povo russo que os ucranianos estão a optar pelo território russo? Eu acho que é uma forma de não fazer corredores, não ter, no fundo, um ponto de evacuação da população ucraniana, porque isso não é sério. Então, se nós temos um povo agressor, um país agressor em relação ao outro, e o corredor de evacuação do país é o povo agredido, vai para o país agressor. Desculpa interromper-te, mas o que o Putin quer fazer é uma coerência para o próprio país. Porque como tu dizes bem, neste momento, é passar a imagem que os russos, que os ucranianos estão sempre, que eles foram lá. Porque a mensagem que o Putin passou para os russos foi que iam libertar o povo dos neonazis. E as coisas não estão a correr bem. Não, como toda a gente está a ver, não é? Eu estou a dizer, mais uma vez, eu percebo o objetivo do Putin. O que eu estou a dizer é que não é uma forma séria de colocar a questão, que torna inaceitável para o presidente da Ucrânia e para o próprio povo ucraniano, que certamente não quer ir para a Rússia. E será que os ucranianos, assim, nós temos que ser realistas. O início, se calhar, o presidente da Ucrânia ainda pensava que a NATO intervia. E então aí... Isso é outra coisa. Não é? Tu tinhas dito uma coisa que eu subscrevo do que tu disseste. Quando o presidente da Ucrânia diz que a partir daquela data que, no fundo, os países da NATO são todos responsáveis por todas as vítimas que venham a ocorrer na Ucrânia, isso não é verdadeiramente assim, porque o que estava a ser pedido era uma zona de exclusão aérea. Para que as pessoas percebam o que é que significa isso? Era que se entrasse um avião russo no espaço aéreo ucraniano, as forças da NATO teriam que abater aquele avião. Isso é um ato, é por definição um ato de guerra. Era uma força de um país NATO, seja dos Estados Unidos, seja de Portugal, seja do próprio Reino Unido, da França. Mas a NATO explicou isso muito bem. Ou seja, parece-me absolutamente, quer dizer, o nosso objetivo último é a paz. O próprio objetivo do presidente ucraniano é a paz. E não me parece que a solução para este conflito seja nós criarmos as condições para que isto escale para uma guerra mundial. Sobretudo quando estamos aqui a falar de um país com armamento nuclear. E com alguém como o Putin, que dá sinais de última análise. E é aí que eu digo, e que me sinto desiludido, como cidadão, pelos líderes mundiais que nós temos. Como é que não se consegue parar isto e convencer dois presidentes para se sentarem? Nem que seja uma hora, mas convençam-nos. Sentem-se, vamos conversar. O presidente da Ucrânia está disponível para isso. Na hora disse, várias vezes, está disponível a encontrar-se frente a frente com o presidente. Não, já o presidente da Ucrânia que faz. Já se percebeu que o Putin não tem essa vontade. Mas será que se for o presidente da China
a pedir, não vai ser diferente? Nós tivemos, por exemplo, o Erdogan, o presidente da Turquia, a disponibilidade até para receber no seu território, na própria Turquia, uma espécie de uma assembleia de negociação com o objetivo de chegar a esse entendimento. A China poderia intermediar também uma solução de paz, até porque a China, como nós sabemos e bem, neste momento é quem, económica e financeiramente, está a segurar a Rússia, que mesmo assim está a sofrer um impacto massivo. Mas a verdade é que se mantenha à tona, porque desde logo tem o apoio direto da China, porque tem a expectativa de reforçar esse apoio. E a verdade é que o Ministro dos Negócios Estrangeiros chinês, ontem, numa declaração que não foi, como é que eu ia dizer, que não foi não pensada, foi devidamente pensada e com o peso das palavras, disse que a sua relação com a Rússia, da China, era forte como uma rocha, não é? Então não é de aproveitar isso. Não é de aproveitar isso. E a China tem interesse nesta negociação com a Rússia, porque a China faz esta negociação com a Rússia numa posição de domínio, pela primeira vez na história, porque a Rússia neste momento está numa posição de fragilidade que se colocou nela própria, está extremamente dependente da China. Não é? E a China tem algum interesse nisto, porque a China tem o objetivo de ser a grande potência mundial e está a disputar abertamente essa posição no domínio no comércio, no 5G, nas novas tecnologias com os Estados Unidos. É uma potência claramente emergente e está ali a disputar com os Estados Unidos. E se a Rússia lhe permitir usar até este conflito que acontece, infelizmente, entre a Rússia e a Ucrânia, para adquirir essa posição dominante, eles não têm dúvidas que o aproveitarão. Agora, tenho algumas dúvidas da bondade da China, da posição da China nesta negociação e da sua posição séria, tendo em vista o término do conflito. Porque se a China quisesse efetivamente terminar este conflito, bastava revogar os acordos que o Putin assinou em vésperas da invasão à Ucrânia com a China, e não foi descabido esses acordos. Nem sequer esses acordos estão desligados da decisão de invadir. Porque se ele não tivesse alcançado aqueles acordos financeiros e de colaboração, protocolos com a China, nunca ele teria invadido a Ucrânia, porque sabia que as sanções económicas que seriam aplicadas pela União Europeia, pelos países NATO, que seriam absolutamente asfixiantes e condenaria à derrocada do regime russo. Porque, reparem, mesmo assim nós temos vários oligarcas russos com os bens confiscados, temos bancos russos a serem retirados do sistema SWIFT, temos impactos financeiros. Para já ainda ninguém teve a coragem de banir as importações de gás e de petróleo russo, ainda há pouco vimos declarações da Alemanha, uma dependência tão grande, é de tal ordem que ninguém tem. Mas a verdade é que se a pressão popular, e hoje em dia vivemos num mundo, como dizia a Emília há pouco e bem, muito imediato, com muita transmissão online, redes sociais, há uma divulgação da informação muito grande e tem subido um crescendo da pressão da população mundial. E bem, significa que somos humanos, que somos empáticos, que nos preocupamos com os problemas dos outros e que ninguém consegue ficar indiferente às imagens que nos têm entrado pela televisão dentro, com pais separados dos filhos, com famílias inteiras. E há quanto disso é que surgiu esta onda de solidariedade, exatamente. não é? Mas vou dizer, é que essa pressão pode ser de tal ordem que leva mesmo os governos a não terem uma alternativa, que são levar as sanções para esse patamar e para esse nível de embargo mesmo às importações do gás e do petróleo da Rússia. Mas o Putin já disse que isso é uma coração de guerra. É isso que eu estou a dizer. E Paulo, também, eu tenho aqui dois Paulos. Paulo Lopes, de alguma maneira, a Rússia, nós hoje falávamos até, não é? Vai sofrer com esta situação a nível interno, porque os próprios russos, neste momento, estão a manifestar-se contra esta invasão e o resultado tem sido imensas detenções, milhares de detenções. Até quando é que o Putin vai aguentar estas manifestações no seu próprio país, esta revolta do seu povo? Eu lembro que 12 mil pessoas em 100 e tal milhões ainda é muito, muito pouco. Portanto, para o Putin ainda não é um problema. Mas isto apenas começou, Paulo. Sim, mas presos, não são os manifestantes. São os presos. Foram Pois, presos. os manifestantes são mais. Os presos são os que foram detidos. São 12 mil, mas estamos num país de 100 e tal milhões. Quer dizer, é uma gota d'água ainda. O Putin começa-se a perceber que realmente, porque eu acho que o Putin também... não é à toa que ele não estava a contar... todo tipo de informação, estava a bloquear, fazer boicote. E já foi dito em várias televisões, várias pessoas, e é verdade. O Putin não estava a contar que isto demorasse tanto tempo. Ele estava com a resistência popular, sobretudo popular. Sobretudo popular, porque nós vemos imagens de pessoas a meterem-se à frente sem medo, dos tanques, sem armas, e eu acho que eles não estavam a contar com isso. Aliás, eu acho que isso até desmoralizou um pouco as tropas russas. Quando tu vês, nós sabemos que há alguns testemunhos de prisioneiros que são, sabemos que vale o que vale, não temos, mas há outros que a gente até se apercebe que estão a ser sinceros, não é? E percebemos que eles ficam muito admirados quando veem, por exemplo,
ex-desportistas a lutarem, jogadores de bolas, pugilistas, outros nomes ligados ao desporto. Não podemos esquecer que o desporto é sempre aquele significado de paz e de E agora aquele atleta que surgiu com o Z, não é? Dos ténis. Isso também é outra coisa, mas isso também é outra coisa que é assim. Nós não podemos exigir aos outros aquilo que também depois não fazemos. Ele é um atleta da Rússia. Se ele acha que tem que defender o país dele, nós estamos numa democracia. Ele até pode estar ali obrigado. Pode ter seja o que for agora, não pode ser castigado. Eu acho que não pode natural. ser castigado. Acho que não podemos, assim, não se pode. Violência gera violência. E o que está a passar é isso. Por isso é que eu digo, antes de tudo, antes de pensar em sanções, antes de pensar em tudo, é pensar em como o principal objetivo dos líderes mundiais é como é que nós vamos convencer estes dois senhores a sentarem em uma mesa para parar isto. Depois, logo se vê. Mas neste momento os ânimos estão muito exacerbados. Eu entendo o que o Paulo Correia está aqui a dizer. Houve uma entrevista que me impressionou muito, já tinha até falado, que é um combatente a dizer: eu tenho menos medo da morte do que da falta de liberdade. Isto significa que estas pessoas estão prontas para tudo. Prontas para morrer. Estão prontas para morrer em nome da pátria, do seu país, do seu sentimento de pertença. Eu acho que o Putin subestimou muito não só as Forças Armadas ucranianas, mas sobretudo o povo ucraniano e já agora também o próprio presidente da Ucrânia. Que, ao contrário de outros, não fugiu do país imediatamente, está ali na frente de batalha, dá a cara. Há quem surgem constantemente informações de que ele não estará no país, mas o facto é que ele todos os dias... O que tudo indica, e não é só isso, e usa a experiência que tinha enquanto comunicador nato. Estamos a falar de alguém que teve uma carreira ligada à comunicação, à comunicação, e tem feito uma campanha nas redes sociais, nos meios de comunicação, muito forte na defesa do sentimento patriótico ucraniano, do apelo à resistência que tem mobilizado a população ucraniana. Por isso que eu há pouco dizia que havia duas soluções para este conflito. A primeira é a de mais desejável, e efetivamente conseguimos arranjar aqui uma solução. Conseguimos dizer exatamente o que tu dizes. Todos os países. Agora, também não posso ser injusto e dizer que não foram feitas todas as diligências e mais algumas, até antes do início do conflito, na tentativa de dissuadir. E qual é a outra solução? Dissuadir o Putin de invadir a Ucrânia. A outra solução era o que eu dizia, estamos neste momento a falar, se demos como verdade, cerca de 10 mil soldados russos mortos. Outros soldados russos a perceberem-se no terreno que efetivamente não são os libertadores, que efetivamente a Ucrânia não era dominada por nazis e que o povo está longe de os ver como salvadores, vê os sim como invasores, como inimigo. Portanto, a pressão popular crescente... Até os próprios militares invadiram um território sem saber porquê. Sem saber, não. Isso parece mais ou menos evidente, até porque eles têm o controle. Nós, por exemplo, isso parece-nos impossível para nós. Mas é preciso lembrar que na Rússia há censura implementada, há um controle dos mídias, há um controle da mensagem que é disseminada e comunicada, há até inclusive a proibição do uso de algum tipo de palavras, que é a definição de censura. Este número crescente de mortos no terreno, à medida que se vai prolongando o conflito, obviamente do lado ucraniano também, mas do lado russo também das forças militares. Tem familiares, tem pessoas que são próximas no próprio território. Levam um crescendo da contestação popular, que já levou a cerca de 13 mil prisioneiros do próprio povo russo, com não sei quantos milhares de manifestantes. 13 mil são os que estão presos. Isto também vai passando, vai se exacerbando este sentimento de revolta do próprio povo russo. Mesmo a asfixia económica, os oligarcas russos, aquelas pessoas ligadas ao regime, vão perdendo os seus bens, vão perdendo a sua capacidade financeira, vão perdendo até um estilo de vida que estavam habituados, de ir à Europa, de se passearem em grandes iates, enfim, de serem donos de clubes de futebol, terem um certo estatuto e reconhecimento no seio da Europa, agora são vistos como cidadãos pária. Isto pode levar a que haja uma solução interna. O que eu quero dizer com isto é o próprio regime russo chegar à conclusão que o Putin, neste momento, é um imbecil e que tem que ser substituído. Paulo, para isso ele já percebeu, por isso é que ele quer que aqueles corredores sejam direcionados para a Rússia. É o que eu estou a dizer. Agora, eu acho por isso é que ele quer criar uma imagem. São 4 corredores para a Rússia. No fundo, compor a imagem interna. Só que o problema, esta não é... Mas isso não vai ser possível manter para si. Não me parece que esta seja a solução ideal. Porquê é que eu digo isto? Porque eu acho que para chegar a este nível de desgaste, isto não é uma coisa que tem que acabar nem daqui a 15 dias, nem daqui a um mês. Estaríamos certamente a falar de vários meses de um desgaste sucessivo que provoque o número de baixas cada vez maiores, uma degradação crescente da economia russa, uma asfixia, uma pressão popular de tal ordem que aquilo torna-se absolutamente insustentável do ponto de vista interno. Por isso é que eu acho que sim, que a solução é mesmo essa, é conseguir, e eu acho que não vai ser só pela via de diálogo, tem que se conseguir. Como eu dizia há pouco em conversa com o Paulo, os chineses têm um ditado que é quando um tigre te entra em casa, tu tens que lhe abrir uma janela para ele poder sair.
E a Rússia é uma espécie desse tigre, entrou na casa, sente-se a própria Rússia encurralada e precisa ser dada uma saída que não seja uma humilhação completa para o regime russo. Exatamente. E isso passaria, pensava eu, por uma promessa que não é justa, porque não deixa de ser uma interferência, uma ingerência na vida interna e na soberania de um povo como era a Ucrânia. Mas se resolvesse este conflito, digamos, um compromisso da Ucrânia da não adesão à NATO, se permitisse resolver este conflito, parecer-me que poderia ser uma vitória. O Putin, no fundo, dizer que ganhou alguma coisa com o conflito, mas já me parece nesta fase que nem isso é o suficiente para o dissuadir e para colocar um termo a esta guerra. Porque ainda temos aqui muito tempo com o Paulo Correia, é esta também a tua posição, pela via do diálogo e arranjar aqui um compromisso de ambas as partes, não é? Claro que sim. Antes de mais, nós temos que pensar na humanidade, temos que pensar nas vítimas que estão a acontecer. Como disse o Paulo, os ucranianos, claro, que estão a sofrer bastante, mas também os russos. Também há militares russos a morrer. Portanto, tudo que seja morte, tanto de um lado como do outro, é muito mau. Os ucranianos têm família na Rússia e a questão aqui é que o povo eram amigos. É muito complicado isto é muito complicado, porque são dois regimes. E o povo está no meio. E o povo está a pegar. Portanto, custa-me e sinto-me desiludido se nós não conseguirmos, nós ocidentais, seja o Oriente, todos juntos, se não conseguirmos sentar duas pessoas a uma mesa e conversar. Depois o resto é para eles é que sabem, mas se o mundo não consegue sentar duas pessoas, Emília, é uma frustração. É uma frustração muito grande e preocupante. É preocupante porque lá está. O que é que vai acontecer com isto? Já vimos a Alemanha, e o Paulo é político, e não sei se concorda comigo, nós até hoje, sem guerras, todo o dinheiro que antigamente era canalizado para armamento, iam para escolas, iam para a ação social, para a saúde, para apoios. Já ouvimos a Alemanha dizer que vão gastar 780 milhões de euros em armamento. Vimos a Dinamarca, que penso que, não quero aqui cometer, mas acho que nem tinha quase exército, já quer... Um país pacifista, já se quer militarizar. Quer dizer, isto... É um recuo. O que é que adianta nós pormos uma estação lá em cima em Marte se depois aqui não cuidarmos do nosso planeta? Não faz sentido. Estamos a falar de pessoas, são crianças que estão a morrer, são pessoas que ficaram sem casa. É a mesma coisa que nós portugueses. Hoje estávamos assim, amanhã temos tudo destruído. Não temos acesso a isso. Há pessoas, onde é que se passa na cabeça? Porque nós falamos aqui nas mortes violentas das bombas e dos tiros, mas há crianças a morrer porque não têm água, porque não têm pão para comer. Morreu esta noite uma criança desidratada. Se isto não é o mais importante, por todos nós, quando falamos dos nossos representantes todos, se unirem e lutarem porque a prioridade é sentar os dois. Emílio, eu fico muito preocupado. O que é que vem aí para o Paulo, espero que nos próximos tempos tenhamos informações mais positivas sobre este assunto. Agora, com o Paulo Correia, tenho um outro tema para abordar, a reprovação da transmissão online das reuniões da Assembleia Municipal de Penafiel. Já aqui tínhamos falado da importância da informação, não é? Sim. É também o caso. Sim, eu diria que é absolutamente incompreensível. Eu não consigo perceber qual é o argumento. É uma proposta reiterada do Partido Socialista para que as pessoas compreendam o que é que está em causa. As Assembleias Municipais de qualquer município deste país são públicas. O povo pode ir assistir, tem inclusive um tempo destinado à população. Ou estão online, não é? E depois as atas das Assembleias Municipais ficam disponíveis no site do próprio município e são acessíveis por todos nós, pela população, como muito bem tem que ser. Mas se não se compreende de maneira nenhuma que a coligação de direita, para se perceber pelo PSD e do CDS, tem uma posição maioritária, tanto na Câmara Municipal, mas também na Assembleia Municipal, que reprovem sucessivamente esta proposta do Partido Socialista. Eu lembro já, quando nós começámos a apresentar, enfim, Mas esta proposta foi apresentada... Na última Assembleia Municipal. E a maioria de direita reprovou, votou contra, que fez com que a mesma não fosse aprovada. Um dos argumentos que era utilizado por essa maioria de direita há anos era que não era permitido por causa da Comissão Nacional de Proteção de Dados, depois por causa do Regulamento Geral de Proteção de Dados. Mas a verdade é que hoje em dia isso é uma questão completamente ultrapassada. Há um parecer da Associação Nacional de Municípios Portugueses, em articulação com a Comissão Nacional de Proteção de Dados, que ultrapassa essa questão, que é perfeitamente possível, obviamente com a concordância de todos os membros da Assembleia Municipal. E eu ia dar já um exemplo, não estamos sequer aqui a tentar descobrir a roda em Penafiel, isso já é feito em Paredes, já é feito no Marco Canaveses, no Porto, em Lousada. Enfim, eu diria que neste momento são mais os municípios com a transmissão das suas Assembleias Municipais do que os que não o fazem.
Eu acho que é um objetivo comum a qualquer político neste momento, e é dito por todos. Eu não conheço uma força partidária, todas elas, com as suas diferenças ideológicas, divisão da sociedade, todas têm uma coisa em comum. É que todas defendem que é hoje em dia muito importante despertar as pessoas para a participação na vida política, para a atividade cívica, combater a abstenção. Sempre que vemos um ato eleitoral, vemos todos os políticos empenhados em que as pessoas vão votar, em que participem, em que valorizem e reforcem a nossa democracia. E muitíssimo bem, eu não podia estar mais de acordo. Ora, eu não consigo perceber, com essas prioridades todas bem definidas, como é que se pode votar contra uma medida que, no fundo, permitiria que os penafidenses, do conforto da sua casa, estivessem a assistir à Assembleia Municipal, que é a casa da democracia penafidense, percebendo as ideias, as propostas dos seus representantes naquele espaço democrático, de debate da nossa democracia local. E havendo aqui uma maior possibilidade até da população participar mais ativamente, de se informar, nos atos políticos. Exatamente, de perceber como é que, no fundo, se os seus interesses estão efetivamente, e os seus anseios, as suas justas reivindicações, estão a ser devidamente atendidas pelos seus representantes, estão a ser levados esses assuntos ao debate, se as promessas já agora que foram anunciadas durante a campanha eleitoral estão ou não a ser cumpridas. Quer dizer, eu não consigo perceber, até porque, infelizmente, do lado da coligação... Mas não consegue perceber, eu não quero dizer concretamente qual é a interpretação que faz desta... Não, é assim, eu não posso dizer qual é o argumento, porque esse argumento eu conhecia, que era o argumento legal. Estando esse ultrapassado, e de facto a coligação votou contra 100 mais, não foi lá esgrimir os argumentos, justificar o porquê da sua posição. A única coisa que eu consigo extrair daqui, eu admito que estou a fazer uma interpretação, porque não tenho dados concretos do outro lado, é que convivam mal com o escrutínio do povo, com o acesso à informação e com, no fundo, a divulgação do trabalho que é feito na Assembleia Municipal. Talvez com algum receio de que dê no Partido mais Socialista visibilidade. Vai continuar a tentar? Claro, como é óbvio, nós continuaremos a apresentar esta proposta. Claro que vamos chegar a todas as Assembleias Municipais e apresentar uma proposta que já sabemos que vai ser chumbada e reprovada. Mas, no fundo, o que nós faremos é despertar, como estou a fazer aqui hoje, despertar a população de Penafiel para a urgência desta proposta, para a bondade desta proposta, para os méritos desta proposta, para que haja também essa pressão popular que, uma vez por todas, também tem alguma influência no Executivo Municipal e já agora na maioria presente na Assembleia Municipal, para que, uma vez por todas, aprovem a transmissão das Assembleias Municipais online. Paulo, muito obrigada por ter estado neste jornal, hoje com também o Paulo Lopes aqui a falar sobre esta guerra na Ucrânia. Ficamos então com o comentário de Paulo Araújo sobre a evolução da guerra, também de Paulo Lopes. Aqui também ficou o comentário sobre o chumbo à transmissão online das reuniões da Assembleia Municipal de Penafiel.